Temos aqui com a gente um especialista para trazer ainda mais peso sobre essa conversa que a gente vem repercutindo semana após semana aqui no nosso Morning Show, que é o nosso querido doutor Filippo Pedrinola, uma grande referência aí da endocrinologia, mundo aí, o estudo dos hormônios principalmente, vai falar com a gente sobre como a tireoide está envolvida com a performance dos atletas. E essa relação é direta e pode ser decisiva. Tudo bem, doutor Pedrinola? Você me ouve bem? Tudo bem, André. Bom dia a todos, amigos da Jovem Pan, os ouvintes. Prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho sobre essa glândula tão importante, que eu costumo dizer que ela é a pequena notável, porque ela fica aqui na região anterior do pescoço, e todo mundo tem, né? Muita gente fala assim, eu tenho tireoide, eu brinco e falo, ainda bem, né? Porque tem que ter mesmo, porque todo mundo tem a tireoide. E apesar de ela ser muito pequenininha, quer dizer, ela tem por volta aí de 12 gramas, bastante pequena, ela tem uma atuação extremamente importante no corpo. Ela produz os dois principais hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4, que tem ação em todas as células do nosso corpo, mantendo principalmente o que a gente chama de metabolismo, e tem a ver também com performance, tem a ver com humor, com a saúde hormonal, interfere em vários hormônios do corpo também. E essa glândula tireoide, ela pode estar funcionando a mais, que a gente chama de hipertireoidismo, ou a menos, que se chama hipotireoidismo. Uhum. Existem várias causas diferentes, tanto para o hipo como para o hiper, mas o mais frequente que a gente vê na prática, que atinge uma boa parte da população, é o hipotireoidismo. Uhum. Então, aí com uma incidência de 5% em média, dependendo da população. Doutor, posso pegar só um gancho aqui rapidamente? Um dos casos, claro, se a minha memória não está me falhando, meu caro Palumbo, é o Ronaldo Fenômeno, né? Ele botou na conta do hipotireoidismo, se não me engano, ali a reta final da própria carreira dele, quando ele já estava ali com uns quilinhos a mais e acabou, enfim, como todo jogador, chega ao fim a carreira. Conta o caso do nosso Fenômeno, especificamente. É verdade. Ele teve a doença mais comum, chamada tireoidite de Hashimoto. Hashimoto é o nome do pesquisador japonês que, na época, descobriu que o corpo, em algumas situações, dependendo da tendência, existe um componente genético importante, começa a produzir anticorpos contra a tireoide. Esses anticorpos fazem como se fosse um ataque aéreo em cima da glândula, e vão levando a destruição nas células que produzem o T3 e o T4. Então, é a causa mais frequente de hipotireoidismo. E aí, a diminuição da produção dos hormônios da tireoide, quer dizer, o mau funcionamento da tireoide pode levar, de fato, a ganho de peso, queda de performance, até, em muitos casos, alterações emocionais, como, por exemplo, depressão. É bastante comum, na prática, a gente vê pacientes que procuram, de repente, o psiquiatra, porque estão sentindo depressivos, e no fundo o problema era na tireoide. Então você trata a tireoide, muitas vezes a pessoa até melhora do quadro depressivo. Então no caso dele foi isso, quer dizer, foi uma tireoidite autoimune chamada de Hashimoto, que é a mais frequente e que tem que ser tratada, porque ela é crônica e normalmente não tem como se reverter na causa. Mas o tratamento é bastante simples, é só tomar um remédio pela manhã, em jejum, e isso permite uma vida absolutamente normal. E, doutor Pedrinola, conta pra gente, você imagino que esteja acompanhando aí todo o desenrolar das Olimpíadas de Paris. Algum atleta ou alguma história que talvez você propriamente tenha tratado diretamente, ou, não sei, algum atleta a nível olímpico que merece a nossa menção aqui? Esses problemas da tireoide são muito comuns na população de forma geral. E é mais comum nas mulheres, é um pouquinho injusto aí com as mulheres. É uma proporção de mais ou menos 1:7. Quer dizer, a cada 7 mulheres, um homem. Então, de forma geral, como as doenças da tireoide são relacionadas ao sistema imunológico, na maioria dos casos, e as mulheres têm uma propensão maior a isso. Existe uma relação com hormônios, principalmente com o principal hormônio feminino, que é o estrógeno, chamado de estradiol. Então, isso a gente vê muito em atletas olímpicos, pelo excesso de treino, né, muitas vezes pode existir alterações hormonais, mulheres que ficam, por exemplo, sem menstruar durante 2, 3 anos. Então, existe o fato do excesso de treino, o exercício é bom, claro, mas em excesso ele pode também ter impacto aí do ponto de vista de bloqueios hormonais.
E a tireoide é extremamente importante que os valores do T3, do T4, do TSH, que são os hormônios que a gente pede para dosar no sangue, estejam dentro do normal. Então, todos esses atletas que vão competir, sempre é importante e é feita uma análise, uma investigação para ver se essa pessoa, se esse atleta está com níveis normais da tireoide, porque isso pode impactar muito na performance atlética. Então, todos têm que ser, vamos dizer, dosados, investigados, sempre para saber como é que está essa saúde hormonal relativa à tireoide. É isso aí, doutor Pedrinhola. Antes da gente se despedir, a gente estava até falando aqui da onda de furtos, de roubos, de receptações, que todo mundo tem que se precaver tomando, enfim, as medidas necessárias, ali os mecanismos de precaução dentro do seu próprio celular. Vamos falar, por que não, também das medidas que todo mundo pode estar tomando para identificar na origem e se precaver que esse caso de hipotireoidismo, hipertireoidismo, possa acabar descambando para algo pior e irreversível. Conta pra gente. Ô, Marinho, só um parênteses. E o PP vai também complementar. Eu tô achando que o problema de tireoide, cara. Eu tô mal-humorado, tô com variação de peso, tô cansado de aguentar o palumbo aqui, porque mano. vai perder o Fit Fire. É impressionante, cara. Mal perdedor. Eu tô indo no seu consultório, viu? Daqui a pouco eu saio daqui e vou pra aí. Tô te esperando aqui, Pepe. Na verdade é o seguinte, né? Todo mundo, às vezes a gente põe a culpa na tireoide, coitada dela. Mas em relação a peso, menos de 5% dos casos de sobrepeso estão relacionados a problemas da tireoide, né? E a gente tem que sempre pensar também em nódulo da tireoide, que é um problema que as pessoas ficam extremamente preocupadas quando aparece um nódulo na tireoide. É um exame praticamente de rotina se pedir ultrassom da tireoide. Então a gente falou um pouquinho do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, mas tem também os nódulos, né? Então, quando é detectado um nódulo no ultrassom, eu sempre falo, olha, muita calma nessa hora. Não tem que achar que, nossa, eu estou com nódulo, então eu estou com câncer. A gente sabe que nódulo na tireoide é muito comum na população geral, então é importante ver o que no ultrassom? Ver a característica desse nódulo, se é necessário ou não fazer uma punção, quer dizer, uma picadinha lá para fazer uma biópsia, para ver a característica desse nódulo. E a gente sabe que a chance de ter um câncer ali ela é pequena e tem que ser investigada caso a caso. Mas hoje em dia, quer dizer, os exames relacionados à função da tireoide fazem parte da rotina de consulta. Então é sempre importante, quando vai ao médico, pedir para avaliar aí como é que está a função da tireoide, né? Dosando esses hormônios, pedindo um ultrassom para ver como é que está a característica, a arquitetura, né, dessa tireoide, para ver se não tem algum nódulo. E assim investigar. Hoje a gente sabe também, né, se dosa esses anticorpos que causam principalmente o hipotireoidismo, esses anticorpos eles são dosáveis no sangue, tem uns nomes estranhos, mas a gente consegue identificar se a pessoa tem ou não essa autoimunidade que pode estar agredindo a tireoide. Então o diagnóstico ele acaba sendo um diagnóstico que é simples, né, é prático e que deveria ser feito periodicamente. Excelente como sempre, meu queridíssimo doutor Felipe Pedrinhola, portas sempre escancaradas para você aqui no Morning Show, você já é cativo, já é cliente nosso aqui. E é isso, pessoal, levem à risca tudo que foi dito aí pelo nosso querido doutor Pedrinhola e façam aquele check-up para poder não dar chance ao acaso. Obrigado, doutor, seguimos juntos. Obrigado, abraço para todos.